Boa noite. Isso. Se eu não falar alto, se não for com entusiasmo, todos nós estaremos dormindo. Afinal das contas, tenho certeza absoluta que foi com muita ajuda de Deus, com muita ação dos amigos espirituais, que nós conseguimos aqui estar. É um prazer enorme estar com vocês. É um prazer enorme rever os amigos, estar junto com os colegas, a possibilidade de, entre casas irmãs do mesmo bairro, nós podemos dividir as nossas experiências e trocar ideias. E quando Maria me fez o convite para falar de progresso do espírito, eu fiquei assim, ai, que legal. Porque é uma situação que, no final das contas, esse tema ele fala da própria história do espiritismo. Ele nos remete a características especiais da nossa filosofia religiosa, porque quando o Livro dos Espíritos foi lançado em 1867, lá atrás, já há 150, cento e tantos anos, ele fez o rebuliço. Vocês lembram da história, como é que ele foi lançado? Tinham as bagunças das mesas girantes, as histórias, e começou a se falar de espírito, se falar de espírito, se falar de espírito. Eis que surge um grande homem, Hippolyte Léon Denis Rivail, que vem organizar essas ideias, as mensagens que os espíritos do céu traziam aos homens, dos mais diversos lugares do mundo, fazendo as suas histórias, contando as suas circunstâncias. E é interessante que, como se grandes verdades que estavam presentes no conteúdo das histórias, que se ouvia há milênios, elas começam a ser organizadas. E esse grande professor, Kardec, o nome que ele assume, organiza essas ideias e faz uma revolução. Porque, até aquele momento, falar de espírito era coisa do diabo. Não deixa de ser hoje em dia, mas tudo bem. Então, vamos lá. Ele começa organizando essas ideias, falando de Deus, e é interessante, belíssima obra, é justamente o Livro dos Espíritos, porque a organização, o conteúdo lógico em que esse assunto é tratado, embeleza o próprio conhecimento da humanidade. E ele inicia, na nossa parte, são 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. No segundo livro do Livro dos Espíritos, nós temos o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Eu vou fazer isso, gente. Essa palestra vai ser didática, como boa professora. Tem um montão de referência, depois para vocês voltarem, estudarem. Aquele negócio de ninguém poder dizer que não tem aonde está a informação. Então, quando ele começa o capítulo, ele vem dizendo o seguinte: quem são esses espíritos? Define ele. Os espíritos respondem às perguntas de Kardec dizendo: são os seres inteligentes da criação. Porque antes ele havia conversado com os espíritos, eles haviam dito que no universo existem 3 elementos: Deus, espírito e matéria. Então, definiu ele espírito como os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo corporal. Ele avança. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Por quê? Como desconhecidos? Como é que se forma o espírito? Como é que ele aparece? Kardec era muito curioso. E ele continua, os espíritos esclarecendo: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a sua origem é um mistério. Se ele, naquela época, não conseguia explicações, se aqueles que poderiam dar explicações não conseguiam, por que isso?
Afinal das contas, mais adiante no Livro dos Espíritos, ele avança. Nos falta conhecimento, nos falta linguagem em muitos desses critérios, nos falta observação da vida e das leis da natureza, para que nós possamos entender como os espíritos são criados, qual o seu início. E todas as imagens, todas as explicações que são dadas, elas acabam sendo sempre limitadas, porque falta ao homem o conhecimento da lei divina, para que melhor possa conhecer esses itens. Dizemos que é uma existência, que a existência dos espíritos não tem fim. E ele diz, o que acontece depois do que nós conhecemos, novamente não sabemos. Então podemos avaliar o que é o espírito, como é a sua formação e como ele se manifesta dentro dessa realidade que é próxima do nosso conhecimento. Mas não podemos ainda ter inteligência ou condições de entender as explicações dos espíritos quanto a como Deus cria os espíritos, nem ao que acontece quando eles são muito depois de nós. Estamos querendo muito, né? Mas Kardec nada mais era do que manifestava as nossas dúvidas. E ler o Livro dos Espíritos é isso. A sequência, você pensa uma pergunta, a seguinte ele está fazendo. E ele avança ainda, explicando, perguntando aos espíritos, tendo a resposta, que o mundo espírita é onde tudo sobrevive, que é o mundo principal, que nós estamos encarnados, que estamos, então, na condição de espíritos encarnados, que são denominados como almas, e que a vida espiritual, essa sim é a vida verdadeira, a vida maior, e que experimentamos várias experiências diferentes. Esse espírito vive vários momentos durante a sua existência, mas que vai sempre retornar à sua pátria, que é o mundo dos espíritos. E ele sobrevive a tudo. Estão por toda parte os espíritos, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois os espíritos, que são uma das potências da natureza e instrumentos de Deus, que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Então fica claro para nós que a vida de relação, a vida social, ela é maior do que essa que a gente conhece. Sabemos nós que o homem em sociedade, ele não pode viver sozinho. Ele precisa do outro. Da mesma forma, o Espiritismo nos mostra que a vida social é muito maior do que essa do corpo. Ela permanece o tempo todo essa integração entre os espíritos encarnados e desencarnados na vida maior ou nas proximidades da vida física, porque essa inter-relação ocorre. Pelos amores, pelas preocupações, pelos interesses, os espíritos encarnados e desencarnados permanecem juntos. Lembrando que essas são as primeiras explicações que Kardec dá, logo no início. E fica a dúvida, tá bom, então qual é a forma do espírito? Como é que é um espírito? Você já viu um espírito? Não, Soraya não viu um espírito. Não viu um espírito. O que a gente vê? Mas, Débora, o que é aquele negócio que os videntes enxergam? Não tem carne, não tem corpo. Explica uns espíritos que o espírito em si nós não temos condição de ver. E aí Kardec pergunta, o espírito então é o pensamento? Não, o pensamento é um atributo do espírito. E é muito interessante porque Kardec é um atributo do espírito, então o pensamento é a parte do espírito, é um braço, é uma manifestação, mas não é o próprio espírito. Mas ele fala que, perguntando aos amigos espirituais, ele é informado que todo espírito é envolvido por uma matéria que é através dela que ela se manifesta.
A evolução do espírito sempre se faz a partir da relação dele com a matéria. E essa matéria mais próxima, que é aquela que o permite ser identificado pelos aqueles com quem convive, foi designado pelo próprio Kardec com o nome de perispírito. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. E ele fala que essa substância, ela é característica de cada um dos planetas e cada um dos locais aonde esse espírito se manifeste. Até chama atenção. Já tinha, Kardec falava da pluralidade dos mundos. Disse, então os espíritos de outros planetas têm outro formato de corpo? Sim, ele tem outra constituição. E se ele vier visitar o nosso planeta, vai ter que se revestir de um perispírito com as características físicas dos perispíritos daqui. Porque Débora, a matéria não é a mesma no universo inteiro? Sim, mas se organiza de formas diferentes. O fluido vital, ela se modifica e vai ter manifestações diferentes. E continuando sobre o perispírito, ele tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Nossa, estranho. Então quer dizer que o perispírito pode tomar uma forma diferente? Pode. Porque o espírito liberto tem ação sobre a matéria numa condição diferente. Mas, na maioria das vezes, os espíritos que se manifestam a nós, que podemos vê-los, eles vão guardar a fisionomia das encarnações anteriores, muitas vezes da última que esteve presente na Terra. E, em muitas condições, é assim que nós o identificamos. Se nós estivermos com um espírito que esteve conosco há muito tempo, pode ser que ele, por vontade própria, se manifeste numa feição de uma encarnação que não é a última, mas aquela em que eu estou mais afinizada a ele. São esses espíritos mais belos? Muitas vezes sim, ou mais feios em outras condições. Porque não faltam espíritos querendo nos assustar, tomam formas desagradáveis, porque eles sim vão agir sobre essa matéria para modificar a sua aparência. E aí, mas Débora, então, o que Kardec pergunta, então, sobre os tipos de espíritos? Já que tem aqueles bonitos, que se apresentam bem, e aqueles que fazem confusão, ele vai e pergunta, são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? Lembrando que Kardec, como professor, ele queria tudo muito bem explicado. E ele diz, e os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí a gente começa o nosso primeiro item. Ele começa a classificar pela característica de perfeição. Vamos guardar essa palavra. E ele continua perguntando aos espíritos, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí vem uma longa discussão de que toda classificação é falha. Toda vez que a gente for dar um nome, organizar, sempre poderia ser diferente. Chega outra pessoa, ele poderia ser diferente. Mas os espíritos colocam que é muito válido essa classificação, que nos ajuda a entender um pouco de que forma se organiza a natureza e que se organizam os espíritos. E ele vem, volta atrás, que são 3 principais classes. Então, quais seriam essas ordens de espíritos? A primeira, como sempre, ele começa por cima. A primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Não sou eu não estou nessa. Então tá bom, vamos procurar. Quem sabe onde a gente está. Depois a segunda, ele diz, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que lhes predomina. Também não é o meu. Tá bom.
O bem lhe predomina. Aí vem a terceira. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Obrigada. A ignorância, o desejo do mal e as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis os que caracteriza. Então vamos entender como é que isso acontece, né? Como é que essa organização entre os espíritos se fez. Lembrando que isso é, como sempre, uma classificação. Lembrando que essa classificação ela é pura orientação dos espíritos, mas em muito baseado pela experiência do próprio Kardec em conversar com os espíritos. Então, a classificação que ele apresenta é dos espíritos que se manifestam. Ele põe, porque, lembra, o espiritismo necessitava uma organização dele ser feito. Então, ele dá como exemplos, durante a Revista Espírita e todos os livros, justamente isso, como se identificar cada uma da categoria desses espíritos que se manifestam. A gente aqui olhando, tendo a culpa na consciência, tenta se classificar. E quem sabe a gente consegue. E olha lá. Então, são identificadas as 3 ordens. A primeira, dos que já alcançaram a perfeição, os espíritos puros. A segunda ordem, onde você tem o predomínio da matéria, ou do espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem. Aqui é bem claro, o desejo de fazer o bem é o que caracteriza a segunda ordem. Na terceira ordem, um predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E nessa classificação, ele coloca subitens, subclasses, nessas ordens. Onde a gente... Ih, ficou ruim. Mas está no livro dos espíritos, tá? Tá? Isso aqui tá... Pensei que ia ficar melhor. Então, vamos lá. Dos espíritos imperfeitos, nós temos como 5 categorias. Eles têm a ideia de Deus porque ela é inata. A ideia de Deus é inata em todo o espírito. Assim como o que foi criado fala de mim, a pintura que eu fiz fala de mim, a escultura, a invenção que eu faça vai falar de mim. Nós que somos criados por Deus, temos a consciência ou a ideia inata de que Ele existe. Mas nessa fase, ainda não compreendemos e não aceitamos. Temos como a ignorância e o orgulho o máximo. E nessas 5 classes temos os impuros, que eles estão principalmente relacionados com a ligação com a matéria, o desejo das coisas mundanas, as despreocupações com a vida. Os levianos, aqueles que a sua palavra são maliciosos, maldosos, vão estar sempre fazendo fofoca, vão estar falando mal e muitas vezes usam de inverdades nas suas comunicações. Os pseudo-sábios são aqueles que se passam pelo que não são. São comunicações, muitas vezes, muito elaboradas, com palavras bonitas, mas daquela que na hora que você tira o suco não sai nada. Né? Depois, os neutros. Aqueles que não são nem bons, nem maus. Mas, lembrando bem, aqueles que o bem não fazem, já fazem o mal. Então, quem sabe? Tomara que eu esteja aqui, né? Pelo menos isso. E os batedores e perturbadores, aqueles que só querem fazer bagunça. Aqueles que a vida é uma brincadeira e que vão estar chamando a atenção das suas próprias coisas. É a característica desses espíritos batedores e perturbadores. Nessa classificação, se nós formos olhar
transpassar essa classificação da comunicação dos espíritos para os espíritos encarnados, que nada mais são do que os espíritos dentro de um corpo, nós vamos ver que grande parte da humanidade assim manifesta. Os impuros, preocupados com o dia a dia, com as coisas. Os levianos, sem as responsabilidades. Os que se dizem sábios, mas de sabedoria pouco têm. Os neutros, que aqueles que não têm ainda, não têm mais o desejo de mal, mas o bem que não fazem. E os batedores e perturbadores, não faltam aqueles que querem a bagunça na vida. Mas o que caracteriza todos esses nos espíritos de terceira ordem é a falta de domínio do bem, a facilidade em fazer o mal, o afastar das leis divinas e a resistência de se deixar entender em relação à lei divina. Nos espíritos bons, eles são, como nós colocamos antes, aqueles que já têm o desejo do bem. É assim que começa. O desejo do bem é o que predomina a mente desses homens, desses espíritos. E eles, é interessante, porque Kardec aqui coloca hierarquicamente, nós vamos ver. Temos os benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria e depois os espíritos superiores, nessa ordem. Vamos ver, tentar entender por que essa ordem. Os benévolos, a bondade nele é a qualidade dominante. Ele já pratica o bem, a atitude dele inicialmente é o bem, mas ele ainda está em processo. Ele ainda está se modificando. Mas o bem vence o mal dentro das suas próprias características, ele age pelo bem. Os sábios são aqueles que, tendo inteligência, conseguem conhecer da ciência e da sabedoria da vida, das coisas da vida, mas agem pelo bem com aquele conhecimento. São esses os... tem grande amplitude de conhecimento em relação às coisas da lei divina. Esses são os sábios. Mais diferente são os espíritos de sabedoria. Lembrando que o conhecimento difere do que a gente conhece para o que a gente já pratica. E é a diferença desses espíritos de sabedoria. As qualidades morais é justamente muito mais elevadas, juntando o conhecimento com a ação do bem. E os espíritos superiores, aqueles que unem a ciência, a sabedoria e a bondade nas suas ações. Porque acima deles estão os espíritos puros. Quem conhece um espírito puro? Ah, que bom! Que bom! Que lembramos nós que o espírito mais puro que a Terra teve notícias foi o Mestre. E é interessantíssimo porque, personificando Jesus como espírito puro, se torna viável nós entendermos algo tão longe. Que bondade divina de ter nos deixado conhecê-lo. Porque conseguimos perceber naquele indivíduo o que é o progresso que nós desejamos alcançar. O que é ele, então? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de sua ordem. E é interessante o que diz. Possui uma classe única porque não tem mais os espíritos, são puros. Chegaram lá, né? Eles compõem todos os graus, eles percorreram todos os degraus da escala, ou seja, ninguém é criado espírito puro, certo? Se ele chegou lá, ele fez todo o processo. E não estão de bobeira. Não são aqueles que estão tocando harpa no céu, porque assim os espíritos dizem. Não são ociosos e muito menos se encontram em perpétua contemplação.
Eles são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. E é belíssimo observar isso, porque mais adiante, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec encontra essa resposta muito clara quando ele pergunta, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. É justamente esse exemplo que nós precisamos perceber. E a codificação nos deu uma amplitude de perceber esse homem, essa condição, esse exemplo que seria para nós um marco da nossa transformação. Porque a codificação vai nos mostrar que ele não foi feito puro. Se ele conseguiu aquela bondade, se ele conseguiu todo aquele conhecimento, toda aquela riqueza de amor a doar a todos nós, ele trabalhou e se modificou para que assim chegasse. E é interessante quando a gente encontra nos relatos de Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele conta um item que, para mim, quando eu li esse livro, eu fiquei assim, ai, Jesus, obrigada. Sabe quando a cada momento você junta um pedacinho de admiração maior em relação a eles? Assim como me apaixono cada vez que tenho que estudar Kardec, certas coisas de Jesus me chamam muita atenção. Quando Emmanuel vem falar sobre a gênese planetária, ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as regras diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. A primeira, quando Jesus recebe nas mãos o pedaço de matéria que ele iria governar. Que no instante, que naquela explosão que deu origem ao nosso sistema solar, Jesus recebe a responsabilidade de organizar a vida nisso que seria o planeta Terra. Recebeu a cada um de nós. E depois, esses seres angélicos estiveram juntos para organizar a vinda desse espírito puro à Terra, trazendo as mensagens de Deus. E a gente fica feliz porque esses exemplos, eles são palpáveis. E é como se o pedaço da história aos poucos viesse sendo contado e de um alinhavo torto se tornasse um lindo bordado. E a gente percebe que esse espírito nos ama tanto que preparou tudo isso que nós vemos. O verde das matas, o azul do céu, o barulho das águas, as nossas histórias, os nossos corpos. Esse espírito puro se preocupou em organizar a nossa vida. Mas não era dele que eu vim aqui falar, então vamos embora. Então, como é que acontece? Vimos, então, a classificação de cada um desses espíritos, todos nós. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Pergunta Kardec. Ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, como eu disse antes, todo esse processo que Jesus fez e que outros espíritos luminosos também fizeram, nós vamos passar. Ninguém deixa de percorrer esse caminho. O progresso que temos hoje, ou a dificuldade que temos hoje,
é fruto do nosso esforço. Entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou a todos sábios e ignorantes. Isto é, sem saber. É interessante essa história. Nos dias de hoje, quando se chama de alguém de ignorante, é o iletrado. Mas que ignorância é essa? É literalmente do não saber, do precisar aprender, do precisar construir. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para se aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa a metas que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e essa falta em que incorrem é que lhe traz afastá-los dessa felicidade prometida. O conteúdo desta pergunta dá várias palestras. Porque na hora em que a gente pensa no espírito simples e ignorante, e que é dado a obrigação, a condição que não dá para fugir, de chegar pelos esforços próprios a uma felicidade, nos leva a pensar diversas coisas. Primeiro, a vitória sobre nós mesmos, do que nós conseguimos alcançar. Segundo, o quanto a gente está retardando o nosso próprio adiantamento e uma felicidade que talvez a gente não conheça e que talvez não tenha nem curiosidade de conhecer. Porque se preocupamos tanto com uma felicidade transitória que não nos damos conta do que seria uma felicidade do espírito. Só um jantinho. Cristiano, dá um pouquinho mais para mim. A boca fica seca. E é esse o conteúdo que a gente tem que pensar. Porque os espíritos depois vão ser questionados por Kardec, ainda nesse mesmo livro, sobre a sua opinião sobre os 3 reinos. Porque se falou dos espíritos. Tá, mas se sabe que através da experiência que ocorre o aprendizado. E como é que isso acontece? E, novamente, veio uma grande revolução da doutrina espírita, em que ela vem falar do avanço e do progresso do espírito. Aonde esse aprendizado que nós tivemos como espíritos simples e ignorantes era ignorância completa. Completa mesmo. Porque fomos convidados a sair das primeiras formas de vida e que em cada uma dessas formas de vida, dos diversos planetas ou das diversas experiências, aprendemos tudo o que somos. Débora, como é que é isso? Sugiro os 3 reinos. Como é essa história? Na hora que a gente, só por os 3 principais, se a gente deixar para o celular, para o fungo, vai ter problema de discutir. Mas o que teríamos para aprender no reino animal, vegetal? O que os espíritos, ou melhor, o princípio inteligente, aprende quando está passando pelo reino vegetal? Débora, não é inteligência. Não. Mas muita da lei do amor. Ele começa a organizar uma célula. Ela começa a aprender esse princípio inteligente a fazer pequenos movimentos, se organizar na forma de um corpo, fazer funções diferentes, tanto é que
nessa inter-relação, nós precisamos, sim, do oxigênio que é transformado pelas plantas, dos alimentos que eles acumulam, das fontes de vida, dos medicamentos, das substâncias que eles produzem, da sombra do seu progresso. E é interessante o quanto essa inter-relação dos vegetais permite que os animais se desenvolvam, mostrando mesmo que esse aprendizado é conjunto. Mas não pensemos que o princípio inteligente, nesta fase vegetal, não aprende. Ele aprende sim, porque saímos da bactéria, que são seres unicelulares, que vão juntar uma célula a outra, transformando os fungos, as algas, fazendo formação de gametas. Depois, quando chegam os esporos, eles se desenvolvem nas folhas e elaboram cada vez mais órgãos diferentes, até que nós cheguemos às árvores de grande porte ou aquelas que têm flores de uma beleza ímpar, de cores diferentes, sabores distintos, dominando a todo um planeta que sobrevive graças a esse reino vegetal. Pensemos, então, o quanto o espírito, aí ainda como princípio inteligente, que ao espírito existe a necessidade de uma consciência própria. Então, se divide os nomes. Quando você vê o princípio inteligente nas fases iniciais da sua formação, ele é chamado de princípio inteligente. Quando ele ganha a consciência de si próprio, ele é chamado de espírito. Vamos ver como. Avançando ainda no reino animal, gente, que beleza e que variedade. Quantas coisas que são hoje em dia automáticos ao homem, nós estaríamos aprendendo no período do animal. A situação da caça, o alimento, a diversidade, o conhecer, o domínio, a troca entre os indivíduos, o movimento, a criação, os filhos, o cuidar, o amamentar, o comunicar. Mesmo que rudimentar, os animais se comunicam. As plantas se comunicam também. Mas, sim, a questão toda do envolvimento e do poder dominar vários ambientes na Terra como um todo. Muito aprendizado esse princípio inteligente, para que ele possa depois alcançar a condição de homem. E, mesmo assim, dentro da condição de homem, ele passou por várias fases, os iniciais, que lembram ainda muito a fase animal, mas que progridem pela inteligência, que é justamente o que nos torna diferentes em relação aos outros seres da natureza. A condição de chegar à transformação da matéria nos primeiros instrumentos de combate e de sobrevivência para a agricultura, a formação das pequenas cidades, das comunidades e a transformação da matéria para poder, mesmo tão frágil, dominar o mundo, dominar uma natureza. E nesse progresso, é interessante nós percebermos que, se formos lembrar lá atrás o que os espíritos contam, de desafios que cada um de nós recebeu, temos grandes desafios a viver. Eu não sei voar mais, mas foi importante para mim o domínio do espaço, batida dos corações. E uma coisa que chama muita atenção, essa evolução que hoje os cientistas provam e confirmam, ela permanece conosco, porque no momento que vamos nascer, nas 3 primeiras semanas de vida, o embrião tem formato e aprendizado semelhante a de vários outros animais, dos peixes, dos anfíbios, dos pássaros e os mamíferos, aonde ele, como se reaprendesse tudo aquilo que foi necessário para que ele chegasse à condição de um homem e se transformasse. E fica a dúvida, tá bom, Débora, fizemos esse caminho todo, mas quanta burrada. Tem hora que dá a impressão de que a gente voltou a ser animal. Porque com a violência, com o ódio, com o desamor, com toda a situação que a gente vive hoje em dia,
dá a impressão de que a humanidade está voltando para trás. Não é isso que muitas vezes a gente fica pensando? E os espíritos nos responderam a Kardec. Podem os espíritos degenerar? Não. Não. O que você ganhou é seu. Então, à medida que avançam, compreendendo o que distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que dali lhe veio e não esquece. Então vamos olhar bem. Será que a prova foi concluída? Porque se eu tivesse aprendido mesmo, eu já não passaria mais por aquilo. Podem permanecer estacionário, mas não retrograda. É uma situação que nós temos que nos dar conta. Se aquele atributo que nós achávamos que já era nosso, já que queremos estar melhor, o nosso sonho é uma felicidade que vale a pena, né? E nós nos pegamos ainda falhando e não conseguindo ainda cumprir as situações, possivelmente é porque a prova não foi concluída. Não aprendemos como um todo. Como pode os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Como é que é? Será que Deus já nos encaminha? Ele já nos ensina como é que é o bem e a gente vai diferente? É justamente o livre-arbítrio. É das sucessivas experiências do erro e do acerto, de levar o tapa na cara e sentir a dor, e você dizer assim, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu vou trocar dessa história para que ela seja diferente? É que, pelas experiências, a gente vai fazendo esse progresso. É o escolhendo errado e acertando, consertando o que fez de errado. Existem espíritos que, pela sua condição de melhor entenderem a lei divina, ou de se resignarem melhor às dificuldades, conseguem não passar tanta dificuldade quanto nós. Porque muitas vezes as nossas escolhas erradas é que nos retardam. E não só as escolhas erradas, mas o permanecer nessa escolha. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Afinal das contas, é o progresso que nós queremos. E não é só alguém nos induzindo a ele, mas que ele saia de nós como realmente um aprendizado. A causa não está nele, mas fora deles, em que é necessário que a gente perceba as influências do que é bom e que é ruim, para que a nossa decisão seja firme e não induzida. E na lei do progresso, Kardec pergunta, aí no terceiro livro, quando ele fala de leis morais dentro do livro dos Espíritos, ele pergunta, a força de progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Porque era uma ideia que se tinha na época em que o progresso podia ser ensinado. Daí a justificativa da colonização de povos mais primitivos. Que se chegava assim, não, eu vou ensinar como é ser civilizado. Como é que eu vou ensinar algo? É a realidade dele. No final, grandes atrocidades foram feitas em muitas civilizações que até eram muito mais evoluídas com essas do que a nossa. E foi essa justificativa aprendida, que pode-se ensinar um progresso. Progresso de quem? De que conceito? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente ao mesmo tempo. E a liberdade de cada um de como isso é feito. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Sim, eu posso ensinar, mas eu não vou trocar a sua condição de aprendizado.
A gente vê isso muito bem com os filhos, que a gente leva para o centro, vai uma vez, vai duas. Quando chega adulto, cada um faz seu caminho, cada um escolhe. E nós temos que aceitar que podemos simplesmente sugerir, mas o livre-arbítrio vai de cada um para a sua própria escolha. E ele continua perguntando, Kardec, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque é o que se coloca. Essa condição de aprendizado, eu sou muito sábio, tenho muito conhecimento. Não, sábio não, eu sou muito inteligente. Eu tenho muito conhecimento. Então eu sou mais evoluído? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então o conhecimento nem sempre me dá a melhor condição. Me dá... Eu falo muito. Me dá... O saber não me transforma. O saber não me faz ninguém melhor. Porque não é o conhecimento que eu tenho, mas as minhas ações que me transformam. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Mas ele só vai ser compreensível se nós estudarmos, se nós analisarmos, se nós refletirmos dentro das ações sociais, para que possamos avaliar as nossas próprias ações. O homem, desde então, pode escolher se ele compreende o bem e o mal. E muitas vezes é através da inteligência, mas muito mais pela dor, em que a gente vai se dar conta da diferença das coisas. A ação de Deus. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E é justamente isso. Quem sabe mais, se não faz aquilo que fala, coitada de mim, pior vai viver. Não tem justificativa dos seus enganos. Qual o maior obstáculo do progresso? O que nos impede, então? Se não nos falta conhecimento, livre-arbítrio, a ciência de Deus está dentro de nós, se percorremos todo aquele caminho e chegamos à condição de homens, o que nos falta a conhecer a felicidade? O orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque sou eu que sei do assunto, sou eu que resolvo. Tem que ser do meu jeito. Tem que atender às minhas vontades. Deus que me atenda. Que ouça as minhas preces e faça o que eu quero. Que nem sempre é aquilo que eu preciso aprender. Entender como a vida funciona. Entender o perguntar na humildade dos nossos travesseiros, entre as lágrimas da nossa culpa, entregar-nos a Deus como Maria o fez. Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes temos feito isso? Muito poucas, com certeza. E é interessante quando nós observamos que esse caminho, eu deixei com o pessoal aí, é justamente, eu achei muito primorosa essa representação, a nossa formação como princípio inteligente, simples e ignorantes, passando pelos reinos como princípio inteligente, aprendendo em cada uma dessas etapas o que seria necessário à condição de homem, o que seria o desenvolver desse corpo que é nosso instrumento, mas a inteligência também sendo avançada. E aí, quando chegamos à condição de espíritos, no reino hominal, recebemos a condição de livre-arbítrio, de escolha, já não somos mais instinto. Podemos escolher o que vamos fazer e o que queremos. O certo e o errado é a nossa opção. E aqui nos começa o caminho. Mais rápido ou mais devagar passaremos, enquanto estivermos nos dedicando a um egoísmo e essas falhas que nós ainda
chamamos de orgulho. Mas é interessante nós percebermos a bondade divina. O que é meu, é meu. O que eu realmente aprendi, eu não esqueço. Os atributos que eu fiz, as coisas que me melhoram e me permitem entender melhor a lei divina, elas vão estar aqui para me consolar. Sempre eu vou poder usá-las. E me serão dadas tantas oportunidades quando forem necessárias. Em missões, em dificuldades, em reencarnações, para que eu possa aprender. E vai depender de mim. Mais rápido ou mais devagar esse meu caminho. Porque Jesus nos espera. Ele, com carinho, preparou todo esse nosso espaço. E não esquece de nenhum de nós. Nos observa, nos cuida, põe na nossa vida aqueles que podem nos ajudar e aqueles também que, mesmo contra nós, estão nos ajudando. Porque se temos dúvida se fazemos uma coisa certa, não perguntemos a um amigo, perguntemos ao inimigo, que muitas vezes ele tem mais coragem de nos mostrar os erros do que aqueles que são nossos amigos. Porque eles, no seu engano, na sua condição de mágoa, vão nos dizer as verdades. Mas o melhor amigo que temos ainda é o Mestre. Ele estará sempre nos abraçando, sempre nos acolhendo. É Ele a mensagem de Deus, o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos ensina que, através das ações, do se doar, do se transformar, é que esse aprendizado do que somos e do que precisamos aprender vai vir às nossas vidas. Eu queria agradecer a vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Porque nesse caminho, a gente lembra que o fazer é o mais importante. E que, como Kardec recebeu dos espíritos, a necessidade da caridade, do desejo de bem, do transformar, do sair de si para o outro, é que vai fazer com que esse aprendizado do amor venha para nós. E que a gente experimente. Que venha natural e não forçado. Porque quando ele sair de nós, sem que nós nos dermos conta, ele é realmente nosso. Que nós possamos sempre perceber a presença dele, porque ele está sempre aqui. Obrigada.